Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bora lá começar a nossa terça-feira, bem animado, nosso novo mês, né? Vamos começar o nosso mês de junho bem animado, que esse mês seja de muitas bênçãos em nossa vida, em nossa casa, né? E vamos que vamos. Meninos, nessa aula de hoje, nós vamos ter história e matemática. E na aula de história, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa cidade. Nós vamos conhecer um pouco da história da nossa cidade. Tá joia? Que dia é hoje mesmo do mês? Hoje, dia 1º de junho de 2021. Terça-feira. Terçou, com a graça de Deus. Vamos lá? Você sabe como uma cultura ou um povo é formado? Você sabe como foi a formação do seu povo em sua cidade? Estamos iniciando o mês de junho e no dia 26, nossa cidade, Monte Santo de Minas, completará 201 anos de história. Hoje vamos estudar sobre um fator muito importante que fez parte da formação do povo e da cultura presente em Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas, com o passar dos anos, recebeu muitos grupos de imigrantes e hoje nós vamos conhecer um pouco da história da imigração italiana em Monte Santo de Minas e da chegada dos escravos trazidos por capitães italianos. Né? Meninos, essa aula nossa de história, no nosso livro, nós já falamos um pouquinho sobre da imigração, né? Na aula de história, geografia, nós já falamos, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como aconteceu essa imigração italiana em Monte Santo. Tá joia? Vamos lá. A imigração italiana em Monte Santo de Minas. Quando aqui chegaram os primeiros imigrantes italianos, encontraram o antigo Francisco do Monte Santo na condição de São Carlos de Jacuí. As terras do distrito eram cobertas por cafezais. Os imigrantes italianos chegaram a Monte Santo procedentes de várias regiões da Itália. Eles integraram e influenciaram na vida comunitária. Criaram novos hábitos e interferiram de forma expressiva na estrutura econômica, cultural e social de Monte Santo. Movimentaram a economia e desenvolveram da cidade, principalmente nas colheitas de cana-de-açúcar e café. Fonte, Museu Municipal Dr. Joaquim Ernesto Coelho, Monte Santo de Minas. Meninos, então, vocês sabem que todas as cidades, elas foram habitadas por alguns povos, certo? E Monte Santo não foi diferente, né? Monte Santo, os imigrantes, né, vieram para Monte Santo, e como aí na própria leitura que eu fiz, Monte Santo era rodeado do quê? Era coberta do quê? Por cafezais, certo? E esses italianos fizeram o quê? Movimentaram Monte Santo na onde? Na economia, né? Na economia, na cultura, certo? Então, meninos, olha para vocês verem que fator importante que os italianos trouxeram para nossa cidade, certo? E como toda cidade, Monte Santo foi evoluindo. É claro que precisa evoluir ainda muito, mas em vista do que era antes, lá de quando foi fundada Monte Santo, se a gente for comparar as ruas, as casas, né? Então teve uma evolução muito boa, tá ok? Vamos lá. Meninos, de um lado tem aí a foto imigrantes italianos e os escravos trazidos pelos imigrantes. Tá joia? Vamos lá. Na letra A imigração italiana ajudou a desenvolver nossa cidade em vários aspectos. Quais aspectos foram esses? Está lá no texto, o professor acabou de falar. Então, lembrando que começo de frase é sempre com a letra maiúscula, ok? Vamos lá na letra B. Nossos avós e bisavós
fizeram parte da formação da cultura e do povo de nossa cidade. Faça uma entrevista com seus avós, bisavós ou com alguém que teve contato com migrantes aqui em Monte Santo de Minas, antigamente, e escreva os principais relatos e memórias dos entrevistados. Então, meninos, essa daqui é pessoal, certo? Vocês vão entrevistar, pode ser, se vocês, quem não tiver avô, vó, bisavô, pode perguntar assim para alguém assim, mais velho que vocês, que com certeza tem muita história para contar sobre Monte Santo. Tá joia? Vamos lá para a letra C. Qual é a sua descendência? Sua família veio de algum grupo imigrante que ingressou em nossa cidade? Converse com sua família e escreva de quais grupos ou povos imigrantes tem a descendência de sua família. Meninos, a minha família é descendente de Portugal, certo? Né? Então, Ribeiro da Cunha, o sobrenome Ribeiro da Cunha é de origem portuguesa, certo? De Portugal. E você, qual é a sua descendência? Certo? Então, essa é pessoal, né? O professor não pode interferir, é vocês que vão ter que responder, tá joia? Lembrando, mais uma vez, que começo de frase sempre com a letra maiúscula. Vamos lá na letra D. Qual é o seu sobrenome? Pesquise a origem do seu sobrenome e identifique se há características de imigrantes que viveram em nossa cidade, né? Então, meninos, eu sei que o meu sobrenome Ribeiro da Cunha é de origem de Portugal, tá joia? Como eu já falei lá em cima. Na letra I, Monte Santo de Minas foi se desenvolvendo por décadas. Hoje, nossa cidade possui muitos comércios, algumas empresas e muitas culturas que foram sendo criadas ao longo do tempo. No espaço abaixo, faça um desenho representando o início do desenvolvimento da cidade, como colheitas de café, cana-de-açúcar e início de alguns comércios. E outro desenho representando Monte Santo de Minas atualmente. Meninos, aqui então vocês vão desenhar o Monte Santo de Minas antigamente. Fazer um desenho bem bonito. Eu sei que na nossa turma tem muitos desenhistas, muitos alunos bons para desenhar. E aqui o Monte Santo na atualidade, como é hoje. Tá joia?